Ok, vou falar a respeito da filosofia da libertação de Henrique Dussel. E para iniciar essa conversa, eu queria começar citando um verso da música Pelos Caminhos da América. Eis então o seguinte verso: Pelos caminhos da América, há mães gritando qual loucas, antes que fiquem tão roucas. Digam onde acharão seus filhos mortos, levados na noite da tirania. Mesmo que mantenham o dia, elas jamais calarão. É interessante analisar esse verso junto com a filosofia da libertação, porque a filosofia da libertação é exatamente isso, é o grito das pessoas que são oprimidas. Você pode até analisar pela própria obra do Henrique Dussel, por exemplo, o livro 1492, onde ele faz uma remontagem histórica, inclusive faz citações também a respeito de como a cultura europeia está muito inserida no nosso meio e a gente acaba esquecendo o quão rica é a cultura latino-americana. E é exatamente isso que o Henrique Dussel vai nos mostrar que a gente tem que ter o nosso lado mais latino-americano e procurar nossa identidade e não se basear apenas na filosofia europeia. Certo? Aqui também temos outras partes como no violão, um menino negro, um toca tambores, a sobre a mesa uma flor, para a festa que vem depois. Então, tem toda essa referência brasileira, um negócio, algo que traz essa cultura mais latina, que a gente acaba não dando muita atenção. É interessante essa filosofia, porque ela fala exatamente isso. Temos uma frase que é muito interessante, que é citada no livro também, que é: o ato de libertar consiste no movimento de reconstituição da alteridade do oprimido. Ou seja, para você libertar o oprimido, significa que você tem que reconstruir, sabe, reposicionar, por causa que sempre o oprimido está muito naquela posição de visão mais fraca, de pessoa que não tem nenhuma voz. E essa visão de que, sim, o oprimido tem que ter voz também e que ele deve falar, deve expressar o que ele sente. Assim a gente pode remontar a nossa cultura. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Pelos caminhos da América, a cantando onda do branco, nuvens mistérios sem canto, que move nosso caminhar. Estradas, pedras manchadas de sangue, apontando como cedas, e a liberdade é pra lá. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América. Olá, eu sou o Henry e eu vou apresentar um pouquinho da teoria da libertação mais puxada para a fé. Então, basicamente, antes disso, eu vou puxar uma música. O nome dessa música foi composta por Kamaitachi e Lagoon, e o nome dela é Canoa. Ela basicamente conta a história de uma pessoa que ficou por muito tempo ficou andando sem rumo por aí. E basicamente é isso. Daí chega uma parte que fala sobre a fé. A fé, na letra é basicamente a fé em alguma coisa como uma arma para quem teme coisa ruim. E basicamente isso tem um paralelo com a teoria da libertação, com base que a teoria da libertação diz que a religião pode tanto levar a pessoa para um bom caminho, tanto para um caminho não tão ruim, não tão bom. O caminho bom seria que a pessoa realmente se liberta e vira um novo ser, uma nova coisa. E também na parte ruim, leva a pessoa a ter uma mente mais fechada e, consequentemente, possivelmente uma tolerância religiosa. E é claramente que cada religião vai ter a sua certa fé, de certa forma, e sem nenhum preconceito. É basicamente isso. E é isso. Oi, boa noite, tudo bem? Então, você sabe me dizer o que é erótica da libertação? Bom, vamos lá. Erótica da libertação é uma parte da corrente filosófica da libertação latino-americana que visa basicamente uma relação familiar de libertação filosófica. Eu sei, parece óbvio, mas tem muita gente que não pensa sobre isso. Tanto que é por isso que muitas famílias
vamos dizer que são famílias muito ruins. Vamos dizer que o comportamento dos pais é sempre repassado para os filhos, gerando um ambiente tóxico. Se os pais forem pais tóxicos. Por exemplo, até de um exemplo mais bobo, que não é uma questão problemática, mas é um exemplo. Por exemplo, se os pais torcem para o time de futebol, o filho naturalmente vai torcer para o mesmo time que os pais. Agora, vamos por exemplo mais drástico. Por exemplo, se uma criança nasce em um lar de pais nazistas, pensando desse jeito. O que vai acontecer com essa criança provavelmente? Pois é. Isso também está relacionado muito a questões de machismo e opressão dentro do lar, visando superioridade, o patriarcalismo. Patriarcalismo não é uma palavra correta? Imagina que sim. O patriarcado e outras coisas. Está muito relacionado ao domínio de alguém dentro da casa, geralmente um homem. E essa questão da falta de liberdade ideológica, falta de liberdade de pensar mesmo das pessoas dentro do lar, do ambiente familiar. É muito interessante ver o quanto isso se aplica na realidade de hoje, porque hoje em dia, principalmente, muitos filhos tendem a adotar simplesmente o que os pais pensam, porque sim, sem estudar, sem ter um pensamento crítico. E isso é bem problemático.